vocês da carteirada. Eu disse, não, o senhor falou, testemunha, fala. Então tá bom. E eu comecei a chorar, porque ele trouxe algumas coisas e um sentimento. E a maneira que eu comecei a sentir aquilo que eu estava lembrando, eu falei para o Senhor, Senhor, você está fazendo isso porque o Senhor vai me levar? Eu fechei os meus olhos. O Senhor já está me mostrando algumas coisas, o Senhor está me preparando para dizer que sua vida não foi em vão. E ele falou assim, não, eu quero te mostrar que o teu fogo não se apagou. Eita glória! A tua paixão Meu por Deus. missões, por almas, continua a mesma. Glória a Deus. Eu tenho 55 anos, eu fiz em julho, dia 26. Então você pode me dar um presente atrasado, tá? Até o fim do ano. Eu tenho 55 anos, eu me converti em 88. Eu tinha uma banda de rock. E essa banda de rock teve alguns nomes, e dois nomes foram conhecidos, né? Mr. Magoo e Gargamel. Não, desculpa, inverti. E eu rodei a América do Sul inteiro tocando com a banda. A única capital no Brasil que eu não pisei com a banda foi Recife. E quando eu me converti, eu falei para o Senhor, Senhor, com o que eu tocava, com o que eu fazia, eu amaldiçoei muitos jovens. E eu quero voltar nesses lugares para abençoar com o Evangelho de Jesus. Amém. Amém. Meu Deus, coisa linda. E eu viajei toda a América do Sul, Guatemala e Panamá, que é na América Central. E fui para outros países também. Né? Conheci Inglaterra, Grécia, Zimbábue, Moçambique. Zimbábue e Moçambique, eu fiquei fazendo missões e no Congresso. Mas eu falei com o Senhor, aonde eu fui e amaldiçoei vidas, porque a música que eu tocava era maldita mesmo. Eu gostaria de voltar para abençoar com o Evangelho. Eu voltei em todos os países pregando o Evangelho. E quando eu me converti, em 88, os meus amigos da banda me respeitaram muito, porque eles me conheciam e sabiam do meu jeito. E eles disseram assim, se ele se converteu, é porque algo especial acontecendo na vida dele e a gente vai respeitar. Aleluia. Aleluia. Eu era de uma família judia e nessa jornada, nessa vida assim, quando eu me converti em 88, eu já comecei a viver minhas missões com 6 meses convertido. Com 6 meses eu já estava no Promifé. Até falei com o pastor ontem. Promifé, promovendo missões pela fé. É um trabalho que a Juventude Batista do Sul de Minas tem. Eu sou de Três Corações, Minas Gerais, mas eu moro no Rio, porque Deus olhou para a Edilane, minha esposa, e falou assim, eu quero abençoar alguém. Vou abençoar aquela mulher. Eita glória! Você deixar uma bênção sobre ela. Né? Eita Jesus! É desse jeito, hein, Rogério? Desse jeito, oh Deus. A gente nunca destoou, a gente estava falando do pastor, a Edilane e eu conversando ontem sobre o pastor e sobre a Elaine, com o evangelista e pastor Elaine. Eu falei, cara, que bom. A Edilane falou assim, graças a Deus o pastor evangelista encontrou uma mulher como ela. Amém. Pensou se fosse uma mulher diferente, pastor? Ia quebrar o ministério. A mesma coisa foi comigo. Eu não tenho problemas no meu casamento por causa de missões. Eu tenho por causa de time, ela é tricolor, eu sou flamenguista. O problema é dela, não sou eu. Tranquilo, né? Mas quando eu me converti, irmãos, eu já nasci com uma paixão no coração. Porque eu sabia quem eu era. Eu sabia o que eu fazia e descobri como que Deus olhou para mim. Eu vi como Jesus me amou, como Deus me amou. E ontem, assim, como que Deus é incrível, pastor? A irmã que é presidente da... A irmã que é presidente... Tá dando para me ouvir? Sim, claro. Então. A irmã que é presidente lá da Igreja Batista, ela é de Três Pontas. Eu sou de Três Corações. A única maneira de matar um tricordiano é usando alguém de 3 pontas. Eita Deus! Quando eu falando com ela, eu falei, eu sou de 3 pontos, eu sou de 3 corações. Então é fácil de te matar. Eita Jesus! E eu descobri
que ela era amiga de uma amiga minha, de uma irmã em Cristo lá em Três Pontos. Ela é amiga de uma amiga minha da igreja de Três Pontas. E a gente começou a falar, e o meu apelido do sul de Minas, na Juventude Batista do Sul de Minas, é pão de queijo. E essa menina, que é muito amiga dela, ela foi ela que me deu o apelido, ela e mais duas primas dela me deram esse apelido. Aí eu sentado ali comecei, meu Deus, o senhor está me preparando para me levar. O senhor ontem me mostrou alguém lá de quando eu me converti. Agora o senhor está me mostrando, fazendo memória algumas coisas, algumas jornadas, a promessa. Não tem nada a ver com isso. O que eu quero falar é sobre paixão, é sobre missões, sobre evangelismo, que você sempre viveu. E quando o pastor falou, hoje mesmo, se você puder falar sobre missões, engajamento, estar, se envolver, mas já estava queimando o meu coração e eu falei isso para ele. Então, quando eu me converti, em 88, eu não pensava em outra coisa. Eu queria que os outros conhecessem o mesmo Jesus que eu conheci. O mesmo Jesus que me transformou, que me tirou do império das trevas. Sabe, aquele que me tomou no seu reino. Aquele que todos conhecessem Deus, o único Deus, e se rendessem a Ele. Então eu me envolvi em missões. Eu viajei em missões. Eu fazia evangelismo. Assim como nós estamos fazendo em caravanas. A Juventude Batista do Sul de Minas, na década de 80 e 90, era uma das juventudes mais lindas que tinha. Ela se envolvia em missões, estava tudo que é missões. Tudo que você pensar de missões, a Juventude Batista do Sul de Minas fazia. E eu estava lá. E eu cresci, eu nasci em missões. Eu nasci na Cruzada Internacional. O meu encontro com Jesus foi numa Cruzada Internacional, missões. E no primeiro 6 meses eu comecei a evangelizar com um grupo de jovens da igreja. E eu lembro que eu estava saindo assim da casa de uma pessoa e passei num lugar e tinha uma tente assim na porta da pessoa. E tinha um bêbado. E aquele bêbado me segurou pela varinha da costa e falou, você vai ser pastor. E aquilo entrou no meu coração e nunca mais saiu. E hoje eu sou pastor, já há alguns anos, 18 anos, né? 18 anos que eu sou pastor. E irmãos, eu vou falar algo para você. Tem um versículo que cravou no meu coração, e vocês conhecem de cor, que é esse aqui, ó. Eu sei de cor, eu só vou ler porque eu gosto. E lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Isso entrou no meu coração porque o Senhor estava falando dos seus discípulos. E quem eram os discípulos que ouviram isso de Jesus? Quem são os discípulos? Eu vou mostrar para você. Versículo 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam reclinados ceando. Repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza de corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que tinham visto Jesus ressurreto. E em seguida ele fala, ele lhes ordenou. Ele olha para um monte de incrédulo, para um monte de discípulos, irmãos. Eram os discípulos, aqueles que estavam com ele, aprendendo com ele, e eram incrédulos. Eles não conseguiram crer. É a última, hein? A terceira. E eles não conseguiram crer na ressurreição daqueles com quem eles tiveram 3 anos. 3 anos intensos vendo Jesus ressuscitar, vendo Jesus curar, coisas que a gente não sabe que está na Bíblia, porque se fosse escrever, precisaria de todo o papel do mundo. E eles eram incrédulos. Ele vira para esse monte de discípulos incrédulos e fala assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Vocês conseguem entender Jesus? Eu confesso que não, irmãos. Como que um incrédulo, como alguém que está duvidando da ressurreição dele, na aparece, vai, pega o evangelho, seus incrédulos. Ide por todo mundo,
pregar o Evangelho. Sabe por quê, irmãos? É que às vezes nós titubeamos, às vezes nós falhamos, às vezes na nossa caminhada com Ele, as circunstâncias, os problemas, parece que aquilo que nós acreditávamos, o primeiro amor, dissipou, e nós não conseguimos enxergar mais Jesus ressurreto. A gente vê uma igreja, a gente vê uma agência missionária, a gente vê uma oportunidade, uma aventura religiosa, mas é muito mais que isso. Missão Resgate Brasil não é uma aventura, irmãos, não é um passeio, não é um lugar que você entrar, pregar o Evangelho, chegar na igreja, depois de dar testemunho, fazer nova amizade. Não, irmãos, é algo que vai além. É você proclamar o ressurreto, o vivo, aquele que morreu, ressuscitou e está no céu. E um dia ele voltará para buscar os que estão no céu, os que entregaram o coração para ele. Então, uma viagem na Missão Resgate não é um passeio, não é uma aventura e não é uma jornada. É uma imersão de amor no coração do povo incrédulo, perdido em Jesus. É você lembrar daquele versículo: a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Amém. E você ir na voadora, eu não sou na rasteira, eu não sei é você meter o pé na porta do inferno, entrar e ser luz e ser sal, resplandecer a luz de Cristo. Quando fala que as portas do inferno não prevalecerão, está falando de uma igreja ousada, encrépita, cheia de poder, cheia de autoridade, ungida pelo Senhor, que crê, que vive a paixão pelos perdidos, porque ama a Deus. Então ele vem e mete o pé na porta do inferno e fala: acabou, a luz chegou, nós vamos resplandecer a luz de Cristo nessa cidade, nessa favela, nessa comunidade, nessa rua, onde nós passamos. Aleluia. É muito mais do que uma aventura, é muito mais do que a amizade formada numa jornada de pregação do Evangelho. É uma paixão, é um fogo que nos consome todos os dias. E quando se fala de missão, fala não da missão religada, mas da missão de Deus. De ir atrás do perdido, de ir atrás daquele que está morrendo, indo para o inferno e não haverá uma segunda chance. É verdade. Meu Deus. As pessoas serão lançadas no inferno, e quando no dia do juízo aquele inferno será tomado e lançado no guerreiro, no lago de fogo e enxofre, haverá choro, ranger de dentes, eternamente. Meu Deus. Aleluia, não há misericórdia. Aleluia, Deus. Não haverá outra chance. Então o nosso papel como igreja, como discípulos de Jesus, não importa a sua situação, não importa a sua enfermidade, não importa a sua prova, as suas dificuldades, não importa as circunstâncias. O nosso papel é ir e fazer discípulos. Aleluia. Jesus. É Para verdade. isso que nós somos chamados. Glória a Para Deus. incendiar as nações, incendiar a nossa nação com o Evangelho de Jesus. É sermos apaixonados pelas obras como Jesus é. Jesus é apaixonado, irmãos. Ele juntou um monte de cabeça, cada uma diferente da outra, 11, dentre eles um traidor. Um que o levou, um que foi incrédulo, um que saiu correndo, pelado depois que os soldados chegaram. Covardes, fugiram, meteram o pé quando o Senhor foi preso. Mas depois, a semente que foi lançada não foi perdida. Porque tudo que eles ouviram, tudo que eles viram, tudo que eles sentiram, começou a queimar no coração deles. E eles começaram a se reunir, eles começaram a se juntar, foram cheios do Espírito Santo, receberam o Espírito da promessa, e a partir dali, cheios de fogo, de poder, de autoridade, eles deram a sua vida por amor ao Senhor, por amor à missão, por amor à alma. Foram cortados, transpassados por espada, foram queimados, foram cerrados ao meio, morreram de toda forma, crucificados de cabeça para baixo.
Espírito Santo começa a trazer memória. Deus começa a colocar e tocar no coração. Vocês não foram chamados só para estar com Ele quando Ele estava aqui. Vocês foram chamados para estar com Ele quando Ele voltasse para o céu, voltasse para a graça, para o trono, e vocês permaneceriam. Vocês foram chamados para ficar e fazer o que Ele fez, dar a sua própria vida, tomar a sua cruz, morrer pela causa do Evangelho. O nosso maior problema como igreja é que nós tomamos a cruz como problema. Como vizinho da minha cruz, o meu esposo que não é crente, ou muito mal crente é a minha cruz, a minha esposa problemática é a minha cruz, o meu vizinho é a minha cruz, o meu patrão, não, irmãos. A cruz fala de missão, de propósito, de uma causa, para você levar até o dia da sua morte, de um propósito para você viver até o dia da sua morte. A cruz não é um problema, não é ninguém, a cruz é a sua missão. Eu vou levar a minha cruz, eu vou carregar o meu propósito, Ele vai estar no meu ombro, eu vou levantar, e você Amém, amém, glória a Deus. glória a Deus. Criatura, e aquele que crê será batizado. Aleluia! Você foi chamado para isso, para pegar a cruz, colocar no seu ombro e seguir Jesus. Seguir para onde? Para o seu Gólgota, para o lugar da sua morte. Aleluia! Até o dia da sua morte, até o dia que você não será mais aqui na terra, porque você estará eternamente no céu. Aleluia! Essa é a missão de Deus, não é a missão da terra. É viver conforme Deus diz. E meus filhos, fazendo discípulos como Jesus mandou. Ide, está no gerúndio no grego. Ali, conforme nós lemos, é o imperativo, mas no original é indo. Gerúndio, indo, caminhando, vivendo, entrando na padaria, você vai ser discípulos. Entrando no mercado, você vai ser discípulos. Indo pela rua, pelo trabalho, pela faculdade, por onde você for, fale de Jesus. Seja um missionário. Não em 3 dias numa campanha, numa jornada missionária, mas em todos os dias da sua vida. Amém. Paixão pelas almas perdidas. Lembrar que você é sal e luz dessa terra. Que a luz dos homens te fez luz do mundo, porque Ele habita em você. Amém. Ou nós somos missionários, como diz o Espírito, ou nós somos uma farsa. Todo cristão é missionário. Se ele não é missionário, ele não é cristão, ele é uma farsa. Porque onde estivermos, devemos resplandecer como luz e sermos sal. Amém. Então, queridos, que você esta manhã ou nesta tarde, você possa lembrar de quando Jesus o tocou, de quando Jesus te chamou, do dia que você entregou a sua vida para Jesus, reconhecendo Ele como único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Você foi chamado para ser um aventureiro, uma jornada missionária. Você foi chamado para ser uma tocha, para entrar nas trevas, meter o pé na porta do inferno, invadir e iluminar com a luz de Cristo, proclamando o Evangelho de Jesus. Amém. Nós estamos aqui não para falar de uma igreja, mas de Jesus. Nós estamos aqui não para falar de um pastor, ou de uma cantora, ou de um grupo. Não! Nós estamos aqui para falar de Jesus. Amém. Essa jornada Glória a é Deus. para falar de Jesus. Resgate o Brasil. Resgate para quem? Para Jesus. Resgatar a nossa nação da incredulidade, da feitiçaria, do vício, da idolatria. Resgatar a nossa nação para Jesus. Mas nós resgataremos com poder, com força, com autoridade, se nós entendermos quem nós somos, qual é a nossa missão, qual é a nossa cruz. Eu me orgulho muito de andar com homens e mulheres
Amém. Glória a Deus. Amém. Morrer por Cristo. Eu fui chamado para viver o Evangelho. E você também. Não acho bonito eu falando isso, porque isso é para você. É a sua vida também. Quando nós cantamos ontem aquela canção, é Ele. Por Ele que eu sou. Na minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus. Nós estamos gastando a nossa vida por quem? Jesus. Nós estamos gastando a nossa vida com a enfermidade, com as lutas, com as dificuldades, com o trabalho, com a correria do dia a dia, ou com Jesus. Com Jesus. Porque aí nós estamos gastando a nossa vida. Nós estamos gastando a nossa vida por uma igreja, ou por Jesus, porque às vezes nós gastamos a vida para a igreja e não por Jesus. Porque eu sou pastor, eu tenho que pastorear, então a minha vida não, eu preciso gastar para Jesus. Porque se eu gastar para Jesus, eu seria um bom pastor naquele lugar. Amém. Sabe, estou perdendo tudo com amor e alegria. O que você está deixando de ganhar por ser um servo do Senhor? O que você está perdendo na sua vida por ser um servo do Senhor? Perca tudo, você não perca a fé. Perca a fé, você não olhar para o céu. Não perca o foco, não perca a missão, não perca o propósito, não perca o chamado. Você é chamado para perder tudo por amor a Ele, para viver por Ele. Nós não fomos chamados para viver para nós. Nós não fomos chamados para sermos ricos. Nós não fomos chamados para sermos pobres. Nós não fomos chamados para sermos classe média. Nós fomos chamados para sermos embaixadores do céu. Nós fomos chamados para tocar no céu, numa estrela de emoção, adoração, intercessão e proclamação. E nós fomos chamados para falar na terra o Evangelho de Cristo, com o nome que é sobre todo nome. Nós não precisamos enganar ninguém prometendo isso, prometendo aquilo, não. Nós precisamos falar de uma salvação, de uma vida eterna que está em Cristo Jesus. Que um dia toda dor, toda tristeza, toda batalha, toda pobreza, toda riqueza vai passar. E o que pesa, o que é importante é a eternidade. A nossa esperança não está na terra. A nossa esperança está na volta do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quando Ele voltar com poder e grande glória, essa é a nossa esperança. Enquanto estamos aqui, nós temos uma missão. Fala, eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão De viver. Para a proclamação do Evangelho. para a proclamação do Evangelho Até o dia. até o Da volta do Senhor. da volta do Senhor. Então, irmãos, que nós possamos ser discípulos que obedeçam a ordem de Cristo, que o nosso coração queime, que o nosso coração arda todos os dias. Às vezes eu e minha esposa pegamos Uber, nós não conseguimos sair do Uber sem falar de Jesus. Às vezes nós entramos num lugar para tomar café, fazer qualquer outra coisa, nós não conseguimos sair sem falar de Jesus. Essa é a nossa missão, essa é a nossa cruz. Então se mova no Evangelho, se mova em Cristo e você verá como é poderoso o nome que você carrega. Nós temos missões todos os dias que o pastor convoca para uma ação, uma jornada missionária da Missão Resgate. Não pense somente nisso, pense todos os dias. Você é sal, você é luz, você é filho do Senhor, você é um proclamador, você é um embaixador, você é uma autoridade do céu na terra. O Espírito que está em você é poderoso para te conduzir nessa proclamação. Então eu quero te convocar a viver missões, não pela aventura, não pela amizade, não pelo descanso de sair de quatro paredes da sua igreja e viver fora, não, mas por paixão, por amor, porque nós só conseguimos ganhar uma cidade, nós só conseguimos ganhar almas para Jesus se nós amamos a cidade e amamos as almas. Fora isso, é ativismo religioso. Não seja um ativista, seja um missionário. Apaixonado, enganjado, envolvido. Deus tem três características, pastor Evanilson. Ele é relacional, envolvente e envolvido. É um Deus que se relaciona com o homem, se relaciona
vidas, algo que eles não têm lá fora e nós carregamos dentro de nós. Seja envolvido, se dê, se lance, se envolva, meta sua mão, faça, seja proativo, se envolva. Ah, eu não tenho condições. Quanto que eu tenho condições? Eu tenho X, então vai ser X. Ah, eu não posso ir porque eu estou enfermo. Não, eu vou. Faça igual a mim, o pastor sabe, eu tenho problema de saúde. Eu venho de uma sequência de trombose que afetou a minha perna. De lá para cá, para mim, estava terrível. Eu acordei com muitas dores. Tem dias que eu acordo, parece que o osso da minha perna vai explodir. Quem estava lá em conservatória viu o tamanho que ficou o meu pé. Você acha, irmãos? Eu poderia ter em casa e arranjar desculpa. Não, eu não posso viajar muito tempo de ônibus. Eu não posso. Ficar muito tempo sentado. Mas, irmão, eu não nasci para ficar sentado. Aleluia! Eu não nasci para chorar as minhas dores, a minha enfermidade. Eu nasci para andar com aquele que é o Jeová Rapá, o Deus que cura. E se ele não curar, eu vou morrer. Eu vou morrer na missão. Eu vou morrer no propósito. Eu vou morrer no meu chamado. Porque eu não quero alimento, eu vivo para ele, irmãos. Eu sei o que eu estou perdendo na minha vida. E tudo que eu estou perdendo, deixando de ganhar por causa dele. Eu poderia negociar a fé, eu poderia negociar a pregação do Evangelho, mas eu não vivo para isso, eu vou me perder. Eu vou para o inferno, eu vou estar em trevas. Eu quero caminhar na luz. Glória! Não coloque limite na sua vida, se envolve. Se doe, se entregue. Põe a mão, sonhe para ver o que o Senhor está precisando. Ah, essa vez eu não posso ir, mas eu vou orar. E ore! E clame, e jejue, e coloque os missionários em campo em oração. Eu vou, mas vai, porque o tempo todo de oração ligado, conectado. Não tem mulher, não tem brecha. Nós estamos aqui com uma missão, e nós precisamos cumprir a missão. Nós estamos indo embora, daqui a pouco nós vamos almoçar e vamos para os nossos lares. E como será amanhã? O fogo desse fim de semana vai apagar na segunda. Meu Deus! Aleluia! Glória a Deus! Viva o que você está vivendo aqui na sua casa. Viva o que você está vivendo aqui na sua rua. Aleluia! Até onde você for. Até o próximo encontro. Até o próximo ajuntamento. Até a próxima missão coletiva. Com a missão resgate. Quase 27. Vamos cair dentro, irmão. Vamos meter a pé na porta do diabo, irmão. Acabou, irmão. Irmão, né? Irmão não. Acabou, meu filho. Acabou, Nastaí. Vamos chegando, a igreja chegou, vamos meter a pé na porta e começar. E vamos trabalhar. A minha pergunta é: o que você está fazendo aqui esses 3 dias? Por que você veio? O que estava no teu coração? E o que queimava no seu coração? O que queimava no seu coração? Mais uma viagem com esse casal maravilhoso. Para uma jornada, uma aventura. Ou você veio por causa da missão e do propósito. Por causa da cruz que você carrega no mundo. Se envolva. Seja envolvente e relacional. Porque é uma igreja em unidade, envolvida e envolvente. Pode mudar a história de um lugar. Aleluia! Pode mudar a história de um lugar. Não ore quando o pastor pede no grupo. Ore o tempo todo pela missão. Aleluia! Ore pelos outros. Peça um avivamento. Mas o avivamento nunca virá sem arrependimento. Nós somos missionários, estamos aqui. Mas qual é o seu pecado? O que você carrega que é pecado? Qual é o pecado que você tem cometido? Aleluia! O que você pensa, o que você sente, o que você faz, o que você fala, o que você ouve, o que você vê, que desagrada ao Senhor e desagrada a presença do Espírito Santo que nos capacita na missão, que ofende a presença dele em você. Qual o seu pecado? Você precisa confessar e se arrepender. Aleluia! Avivamento não é um movimento. Avivamento não é falar em línguas, não é da glória, não é um ministério de louvor que faz todo mundo dançar, pular, não. Avivamento é a vida de Deus. Glória! A vida do homem. É quando ele vem e muda toda a história.
dá um novo sentido, um novo destino. Isso é avivamento. Como Aleluia. somos revestidos de poder e autoridade para viver o Evangelho de Cristo onde nós estivermos. Amém. Mas para isso nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas mazelas, das nossas brincadeiras erradas. Então eu quero te convidar nesse instante a fechar os seus olhos. Eu não sei, eu não conheço a sua vida, não conheço isso, mas eu quero que você fale, Senhor, eu tenho pecado. Eu quero te pedir perdão. Eu penso isso, eu faço isso, eu ouço isso, eu olho isso no celular. Eu penso assim, eu sei que isso vai contra a sua palavra e ofende a presença do Senhor. Ah, mas eu sou pastor, eu sou diácono. Não, nós somos homens, somos sujeitos a pecado. Aleluia. Então, peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor. Esqueça de gravar. Agora é você e Deus. É você e Deus. Espírito Santo, eu quero te pedir o seguinte: mostra para nós, mostra para mim e para cada irmão que nós pensamos, sentimos, fazemos, falamos, ouvimos, que ofende a santidade de Deus. Nos mostra, nos permite. Precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender. Confessar os nossos pecados. Para que achemos graça aos seus olhos. O seu avivamento venha sobre nós. E transborde para todos nós. Nos convence do pecado. Nos convence da nossa teimosia em certas atitudes e pensamentos que ofende ao Senhor. Não sabemos. E o pecado não pode nos separar do Senhor. Nós não podemos deixar o pecado nos separar. Amém? Amém. Você pode colocar. Vamos orar ao Senhor. Levante as suas mãos, mas não para a cidade que estão no deserto. Levante as suas mãos para o céu, para a cidade celestial, para onde o Senhor está sentado, o seu alto e sublime nome. E comece a glorificá-lo. Comece a declarar a santidade, a soberania, o poder e a glória dele. Abre os seus lábios, comece a dizer: Senhor, tu és soberano, maravilhoso, digno de honra, digno de glória, de todo louvor, de majestade. Não há grandeza além de ti. E nós te amamos, nós queremos viver para ti, queremos viver para o Senhor. Ah, Deus, tu és soberano, magnífico, sublime, maravilhoso. Tu és único Deus, o grande sou, o
Aleluia!